Boa noite, irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados, nossos amigos, aqueles que vieram conosco para aprender juntos nessa noite. Na verdade, todos nós estamos aqui com essa proposta de aprendermos alguma coisa do Evangelho de Jesus. Então, o convite dessa noite é bem singelo. É um convite muito simples, de verdade, de verdade. E desde a semana passada, praticamente de sexta-feira para cá, esse tema, ele começou a fazer volume na minha cabeça, né? E aí eu pensei, vai ser esse tema, simplicidade. Mas não é um tema tão fácil assim. Então, para isso, eu pedi ajuda para os universitários, que a gente tem universitário aí no mundo espiritual, né, que vem nos ajudando. E a gente também tem os universitários no plano terreno. Então, são várias as pessoas que contribuíram para essa palestra, né? E entre eles eu vou citar as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, principalmente os autores espirituais Emmanuel e André Luiz. Mas me parece que o tema é muito bom, mas também é muito desafiador falar da simplicidade. Parece que a gente está tão distante disso, né? E é importante, antes de começar propriamente a falar sobre o que essa noite propõe, a gente fazer uma diferença em qual conceito de felicidade que a gente vai trabalhar aqui. Esse conceito de felicidade não tem a ver, não tem com posição socioeconômica, não tem a ver com ingenuidade, não tem a ver com a ignorância do sentido de ignorar, não tem a ver com esse outro conceito. Esse conceito de simplicidade tem a ver com o estado de espírito e uma condição moral. É nesse sentido que nós vamos falar da simplicidade. E para isso a gente vai buscar principalmente quem mais nos exemplificou, quem mais nos deu a vivência do que é simplicidade nesse conceito, de um conceito, de uma virtude moral. E a gente não pode deixar de recorrer ao Evangelho para entender a vida de Jesus, buscar em Jesus, se aproximar da vida de Jesus. E se a gente faz esse exercício de se aproximar, ler mais uma vez aquele texto, ler mais uma vez aquela passagem, ler mais uma vez aquela vivência de Jesus na época em que ele estava encarnado na Galileia, na região de Jerusalém, a gente vai perceber que toda a sua vida, toda a sua vida andou pelo caminho chamado simplicidade. Tudo que ele fez foi com simplicidade, nesse conceito de simplicidade. E a simplicidade é um dos pilares do Evangelho. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele chega dizendo uma frase que Jesus é o herói da simplicidade. Ele coloca essa frase, herói da simplicidade. Para dizer então que ele realmente expressou essa simplicidade. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 673, é uma pergunta grande, não vou citar ela aqui, mas Allan Kardec queria saber como responder a Deus em determinada situação. E os Espíritos, na resposta, que também é longa, mas lá no meio da resposta tem uma frase que é muito, muito, muito importante. E ela é muito expressiva para a gente. E diz o seguinte: Deus ama a simplicidade em
tudo, em tudo, em tudo. Ora, em tudo. Então, Jesus representa Deus na terra. Ele veio representar as leis de Deus. Ele veio nos aproximar de Deus. Ele veio trazer para nós, através dele, uma representação direta de Deus. E se Deus ama a simplicidade em tudo, Jesus não poderia deixar essa virtude para lá. Não, ele não poderia deixar essa virtude para lá, né? Então, praticamente, ele não falou: vocês têm que fazer uma doutrina, uma religião, com o meu nome, e para me encontrar lá no futuro. Ele não falou isso. Ele falou: por essa estrada que eu sigo, vocês devem seguir, para chegar a Deus. Não a ele, a Deus. É como se Jesus fosse o CEP do endereço de Deus. É o código de endereçamento postal de Deus. Segue por aqui, faz o que eu estou fazendo, tenta fazer isso aqui, que a gente vai chegar a Deus. Mas por ele ser simples, por ele ser um espírito que trouxe essa virtude da simplicidade, não significa pequeno, não significa menor. Pelo contrário, a sua grandeza, ela cresce a cada século, a cada tempo que passa mais, as lições de Jesus tomam mais eco no coração da humanidade. E é impressionante mesmo a simplicidade de Jesus. Estudando um pouco da vida de Jesus, um pouco que o Evangelho traz, a gente vai ver que essa simplicidade, ela é tão grandiosa que ela chega a ser esmagadora. Ela é esmagadora. A simplicidade de Jesus causou constrangimento aos doutores da lei. A simplicidade de Jesus silenciou a elite judaica e a elite romana. E essa simplicidade, ela esteve presente do nascimento, a sua crucificação, depois a sua aparição, as suas manifestações posteriores, e não foi retirada, porque Jesus não foi, ele é. E vejam só, como essa simplicidade é grandiosa, e é uma virtude da qual todos nós devemos buscar, porque com essa simplicidade de Jesus, ele reuniu multidões de povos multiétnicos. Não ia só ouvir Jesus que entendia a linguagem dele, o idioma dele. Vinha pessoas de todas as partes do mundo daquela época. Vinha pessoa lá do Egito, vinha pessoa lá da Samaria, vinha pessoa lá da outra parte. Vinha pessoa, e eles vinham para ouvir Jesus. A simplicidade de Jesus incluiu, não afastou, acolheu. Porque numa sociedade tão desigual, já é desigual hoje. Imagina no século I, numa sociedade judaica, com as leis extremamente que privilegiavam uma classe em detrimento das outras, que não valorizavam a mulher, os direitos da mulher, que não se discutia de jeito nenhum do direito do doente. Adoeceu, vai para o vale dos leprosos, ainda mais se essa doença é uma lepra, sai da sociedade, perdes o teu nome. As pessoas com lepra perdiam o direito civil de carregar um nome. Elas se transformavam em pessoas anônimas. Anônimas. E Jesus, nessa sociedade, falou: vem, siga-me. E não foi só para os apóstolos. Ele incluiu, ele acolheu, ele repartiu. Ele visitou amigos, ele ajudou a puxar a rede na maior simplicidade. Nas ceias, quando eles se reuniam para cear na casa do Pedro, ele adorava ficar na casa do Pedro, perante o mar da Galileia,
Ele tinha pão lá e falava, não levanta não, deixa que eu levanto e reparto. Eu reparto o pão para cada um. Ele fazia questão de fazer as pequenas tarefas, as tarefas mais simples. Ele lutou contra o desamor, ele lutou contra o egoísmo, ele lutou contra o orgulho, mas não foi luta armada, não incentivou motim, não incentivou rebeliões de arma, não incentivou construção de partidos políticos, que naquela época tinha bastante partido político dentro dos fariseus, mas ele não quis saber muito disso não. Ele não quis saber. Ele simplesmente acolhia, incluía. Ele falava, vai ter uma reuniãozinha lá, vamos lá. Daí os apóstolos, mas Senhor, é uma mulher. Ele falou, não importa, venha também. Mas é um doente, não importa, venha também. Então não teve asepsia de classe social. Ela falou que se é pobre não vem, aquele é rico, eu não vou falar com aquele rico. Não teve isso. Ele ia aos ricos e aos pobres. Ele fez da vida o sagrado. O sagrado para ele era a vida. E ele fez de cada criatura o altar. Cada criatura para Jesus, seja pessoas ou animais, ele considerava o altar onde ele ia depositar o serviço para Deus através da porção de amor que ele dispensava àquele próximo. Então a vida dele foi o sagrado e o próximo dele era o altar, onde ele ia depositar o serviço para Deus. Vou servir a Deus servindo ao próximo. Vou louvar ao meu Senhor, ao meu Pai, ajudando em amor ao próximo. Ele depositava no próximo a sua oferenda a Deus, que era o amor de entrega ao próximo, como se o próximo fosse o próprio altar. Então ele quebrou paradigmas, né? E ele inverteu aquela lógica que o mundo tinha acerca da grandeza. Grandeza para o mundo era e ainda é um montante de recursos materiais. Grandeza ainda é aquilo ligado a cargo, a título, a sobrenome. Meu sobrenome é tal, ninguém mexe comigo. Grandeza para o mundo é medido por esses parâmetros. Para Jesus, não. Jesus falou, quem quer ser o maior terá que servir a todos. O maior teria que ser um servidor. Mas o servidor não é uma pessoa tão desprezível na sociedade judaica? O servidor não era um ser tão insignificante? Como que Jesus dá tanto poder a quem serve? Então ele inverteu a lógica, que o mundo até hoje ele mede o parâmetro de grandeza por esses elementos frágeis que o tempo apaga, a ferrugem corrói e as traças consomem. Os impérios que eu tenho hoje, daqui a não sei quantos anos, não existirão mais. Mas são esses os parâmetros de grandeza que o mundo ainda cultiva. Então a grande resposta que Jesus deu para as catástrofes do ser humano foi a ação do bem. Foi essa grande resposta. Tem que fazer. Não vou protelar o bem. É amanhã, não é agora. Mas Pedro falava, eu estou tão cansado, vou deixar para depois, Senhor. Se a pessoa não morreu hoje, não vai... Não, é agora. Vamos lá. Não protelar o serviço do bem. E sem reclamar, sem lamentar, sem insultar ninguém, sem esnobar. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Pode tirar uma selfie aqui, Estou fazendo bem, eu sou o cara. Sem alardear. Eu curei. Pelo contrário, ele falava, vai, não conte para ninguém que eu te curei, não conte. A não ser que essa pessoa fosse um leproso. Aí ele falava ao contrário, vá e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era o carinha que ia dar um nome para ele de volta. Se ele tinha perdido o nome porque ele era um leproso, ele estava anônimo, com a cura ele voltava a ter o nome dele. E Jesus queria incluir ele na sociedade de volta. Então Jesus falava, vá
e se apresente ao sacerdote. Mas era assim que ele falava. Nessas situações, sem alardear o que ele fazia. Ele não ignorou de jeito nenhum os problemas do mundo. Não ignorou. Então ele ignorou os problemas do mundo, porque nascer, crescer, é lutar, é acontecer, é trabalhar, é assinar ponto, é isso, é aquilo. Então ele ignorou isso. Não, ele não ignorou. Pelo contrário, ele viveu tudo isso e ele recomendou: faça isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas não dê para as coisas do mundo mais importância do que para as coisas de Deus. Dê importância para as coisas do mundo, na sua exata medida, mas não mais do que as coisas de Deus. Porque ele falou: meu reino não é desse mundo, o reino de ninguém aqui é desse mundo. É como se ele falasse para os reis da época: tem uma péssima notícia para vocês. O meu reino não é desse mundo, mas o de vocês também não é. De vocês também não é, não. Então, os doutores da lei, os reis da época, eles só podiam se contrariar mesmo contra aquela autoridade simples de Jesus. Aquela autoridade honesta, aquela autoridade moral de Jesus. Ele não prometeu nada para essa vida. Faça isso que será rico, vai ganhar. Nada disso. Ele falou: cumpre a tua obrigação na terra, trabalha assim, faz sim, vai lá e assina o ponto sim, assina o ponto sim. Não faz corpo mole, não. Faz tudo o que você tiver que fazer no mundo, sim. Mas não dê mais importância para o mundo do que para as coisas que vêm de Deus. Aí Emmanuel, lá no livro do Consolador, no capítulo 2, ele diz o seguinte: que essa vivência de Jesus é uma sementeira. Ele falou: naquela época era difícil mesmo a gente entender, a gente poderia estar lá, ouvir, mas a gente não entendeu direito. Mas não ficou naquela época. É uma sementeira que desabrochará em árvore de misericórdia e sabedoria. Olha o que Emmanuel fala no capítulo 2 do livro Consolador. Mas, olha lá, ressalva de Emmanuel. Mas são os corações simples, que terão mais acesso aos ensinamentos mais complexos. Parece bem contraditório, mas Emmanuel está falando isso. E lá, a gente vai no Evangelho, pega um pedacinho daqui, pega um pedacinho dali, porque se a gente não comprovar com o que o Evangelho, o livro dos Espíritos e as obras trazem, a gente vai acabar desanimando mesmo. Você simples porque se o mundo é dos espertos, você simples porque se a gente tem que subir no pódio. Então a gente vai acabar desanimando, a gente tem que trazer Jesus para a nossa fala. Lá no Evangelho, no capítulo 7, tem uma parte que é bem-aventurado dos pobres de espírito, e o bispo de Argel, ele fala assim, ele fala: ó homens, até quando vós vão dar mais importância às coisas que brilham aos vossos olhos, e tão pouca importância às coisas que tocam o vosso coração? Não é interessante essa frase? É bem interessante. E não dá tempo para a gente ficar nela, a gente tem que seguir. Então eu trouxe outro pedacinho de um livro do Chico Xavier, que se chama Os Mensageiros. O autor espiritual é André Luiz. Ele é um espírito que ele contribuiu muito para a gente. Ele completou muitas obras de Allan Kardec, porque ele trouxe muita coisa depois, através das obras do Chico. Então, ele apresenta um personagem chamado Belarmino Ferreira. Essa pessoa na Terra era um médium espírita. Olha só que interessante. Frequentava a casa espírita, dava palestra, como eu estou dando. Olha, isso não significa nada. Dava palestra, trabalhava na casa, e nas sessões mediúnicas ele era o dialogador. Ele dialogava com os espíritos que se manifestavam. Mas ele desencarnou e foi para o umbral, ele não entendeu por quê. Deus diz tanta coisa, não é escrita, vou lá para o umbral para fazer o quê? E daí, ele foi entendendo, com o passar do tempo na espiritualidade,
humanidade, estudando e trabalhando e tendo as instruções dos espíritos superiores a ele, os mentores dele, de que na Terra, apesar de ele trabalhar tanto dentro do centro espírita, ele tinha uma cegueira provocada pela vaidade. E essa cegueira fazia ele ler o Evangelho, lia o Evangelho, lia o Evangelho, mas ele não encontrava nada de extraordinário no Evangelho. O Evangelho não empolgava o coração dele, ele só lia, só lia. E daí esse próprio Espírito, ele vem dizer o seguinte, que tudo, olha a frase dele, está lá no Mensageiros, tudo é Belarmino Ferreira, o nome do personagem que pode ser fictício, provavelmente. O que ele disse? Tudo o que há de divino é de uma simplicidade extrema, extrema. Lá vem ele trazer também o valor da simplicidade. E ele dizia que a cegueira do coração dele, ele aprendeu, a cegueira da vaidade cegou completamente o coração dele. E por isso o tesouro do Evangelho não pôde ser revelado para ele. Porque o tesouro do Evangelho só é revelado para os corações simples. Os simples de coração. Que interessante essas mensagens, né? Daí a gente vai colocando isso também nessa fala, né? Porque tem tantas obras aí espalhadas no mundo, no Brasil, na internet, tudo em qualquer lugar que a gente possa se virar agora, a gente conta um monte de obra. As do passado, as do presente. E a gente tem acesso a esse conhecimento. A gente tem acesso ou não tem? A gente tem acesso, né? Mas, por que a gente não faz? Ou por que a gente não consegue? Ou por que a gente se acha incapaz? Se acha incapaz. Ah, mas isso foi coisa para Jesus, imagina, Jesus, né? Mas será que foi só ele? Quantos exemplos a história da humanidade nos deu? Cristão, não cristão, pelo mundo inteiro. De pessoas que praticaram o Evangelho, mesmo sem terem religião. E que responsabilidade então que nos cabe? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Pô, estou aqui dando palestra. Pô, será que o tesouro do Evangelho vai se revelar para mim? Pô, eu fiquei até com medo depois de ler o Belarmino. Muito medo, claro que eu vou ter medo. Mas não é o medo que vai me paralisar, é o medo que eu vou fazer refletir. O que eu estou fazendo do conhecimento que eu estou recebendo há um tempinho na doutrina espírita? O que eu estou fazendo? Né? Aí, para ilustrar um pouquinho, como hoje se fala muito da saúde mental, de doenças emocionais, de doenças relacionadas às emoções, etc, 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 etc. E não é pouca gente que se dedica a isso, é muita gente que está trazendo muito conhecimento acerca disso. Tem uns pesquisadores americanos que eles trouxeram uma coisa bem humorada, e por isso que eu escolhi eles, porque eles foram bem humorados. Eles são sérios, mas eles falaram de uma forma humorada. Ele fala que todos nós, da humanidade, atualmente, nós sofremos de uma síndrome que ela é progressiva, contagiosa e endêmica. E ela é contagiosa também. Que essa síndrome se chama compliquite complicoide. Nós gostamos de complicar tudo. Escolhemos o caminho mais difícil, a estrada mais tortuosa, e a gente vai. E eles falam mais aí um pouquinho. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. Eles falam mais aí um pouquinho. Esses pesquisadores americanos, eles estão ironizando, tá? Mas eles são sérios. Eles falam que na humanidade, essa pesquisa deles é 2011, lá atrás. Então, os dados já não são mais os mesmos, já aumentaram. Então, eles falam, naquela pesquisa lá de 2011, que na Terra, no planeta, naquela época, 1 bilhão de pessoas passavam fome de alimentos. Mas o triplo disso passava fome de sentido para a vida. Porque as pessoas estavam alimentando mal o corpo e alimentando mal a mente.
estavam deixando a mente sem capacidade de digerir as informações, tanto lixo que as pessoas estão colocando para dentro do cérebro. Eles que falaram nisso. Qualquer semelhança com a nossa realidade pode ser mera coincidência. Por isso que a gente tem que pensar, serve para mim? Então, como o mundo é uma aldeia global, e a gente consegue pegar as notícias daqui, dali, de lá, de mais longe, de mais perto, de mais longe, etc. e tal, a gente vai selecionar a notícia do mundo, mas quais são as notícias que a gente seleciona? Aquelas notícias muito ruins. A gente sabe todas as catástrofes que aconteceram no planeta. Todas. E o nosso cérebro fica tão cheio de informações negativas que ele não tem capacidade para digerir mais nada, e a gente não consegue colocar aquela coisinha boa que aconteceu ali do nosso lado, nosso vizinho, aconteceu uma coisa extraordinária ali, a gente, o cérebro nem prestou atenção, porque a gente já colocou muita coisa no cérebro que a gente está colocando para encher, alimentando o nosso cérebro. E ele diz mais, eles dizem, né? A gente corre atrás para pagar o preço das coisas, porque a gente quer adquirir. Então a gente desperdiça muito tempo com ter. E aí a gente esquece de ser. E eles lembram, preço é diferente de valor. As coisas têm preço. E o que vale realmente na nossa vida, o que é essencial, aquilo que Jesus falou tem valor e não tem preço. E daí eles falam mais, é lamentável que aconteça isso. E nós podemos mudar? Será que nós podemos mudar o mundo? Pretensão nossa, né? A gente está, contra quem? A gente pode orar, pode ir numa passeata legal, uma passeata que traga o tema da paz, o fim da guerra. A gente pode e deve até lutar pela paz do mundo, sem levantar armas. Agora, nós mudarmos o mundo é perfeição nossa. A única parte do mundo que nós podemos mudar, qual é a única parte do mundo que nós podemos mudar? Nós mesmos. Só. Mas também tem uma coisa. Qualquer mudança no mundo começa por aqui. Começará por aqui. Se a gente não começar por aqui, esse mundo, sinto muito dizer, mas vai continuar o tempo da mesma forma que está, se não piorar mais um pouquinho, né? Então essa é a nossa principal tarefa, na encarnação é essa. E como é que a gente gerencia o nosso tempo? Emmanuel tem uma frase, perguntaram para ele: Emmanuel, como é que você sabe tanto do Evangelho, Emmanuel? Você conhece o Evangelho todinho? E ele falou assim, meu filho, é que eu aproveito as bênçãos dos minutos que Deus me deu. Ele aproveita bem o tempo, né? Então, a nossa correria é assim, a gente corre. A gente quer cada vez correr mais e mais depressa. Só que a gente esqueceu de colocar qual é o destino que a gente quer ir onde? Para onde? Para onde que é essa correria mesmo? Alguém pode me dizer? Essa correria é para qual destino mesmo? Então, eu vou ilustrar essa questão da nossa correria com uma história zen budista. Quem contou foi Jorge Mello, que ele é um cara zen budista, ele contou essa história e achei bem legal. Ele falou o seguinte, que um amigo tinha uma pessoa parada na estrada de noite. Ele estava lá na estrada, vou parar na estrada, parou na estrada. E daí lá, de longe, ele viu um cavalo vir com muita pressa, mas ele reconheceu que em cima do cavalo estava o seu amigo. Meu amigo! Aí quando o cavalo estava passando, ele perguntou, meu amigo, onde que tu vais com tanta pressa? E o amigo falou, eu não sei, pergunta para o cavalo. Porque ele não sabia. Era o cavalo que estava dirigindo a vida dele. Então, a gente tem que pensar, será que não tem um cavalo dirigindo a nossa vida? E a gente não sabe para onde vai com tanta correria? E a gente não tem que dar uma paradinha para fazer uma higiene mental? Usar mais recursos que Deus nos deu positivamente?
né? Por exemplo, não sei se a gente já percebeu que metade do nosso corpo é perna, né? Metade do nosso corpo é perna, ou não é? Por que será que Deus fez a metade do nosso corpo perna? Imagino que seja para a gente se mover. Não dá? Mas a gente trocou essa metade do corpo por 4 rodas. Se a gente trocasse por 2 rodas, tudo bem. Estava tudo certo. Né? Mas a gente trocou por 4. E não é quando a gente precisa. A gente não faz mais nada sem um carro. O supermercado é do lado, a gente pega o carro da garagem e vai. Então a gente tem que usar mais recursos que a gente tem. Para finalizar, porque já chegou a minha hora, né? Eu vou trazer o Chico, né? O Chico, que é sempre bom a gente falar dele. Um exemplo que a gente pode dar, além do Cristo, de humildade, né? De uma humildade, de uma grandeza, né? Humildade e grandeza, viu como casa? Humildade e grandeza, para quem sabe que a humildade é a virtude do coração, como isso casa tão bem, né? Então eles estavam estudando, o Chico estava estudando o Pai Nosso, com um grupo de amigos. E daí, no estudo, eles estavam naquela frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E daí o Chico falou assim para os amigos: meus amigos, enquanto a gente se contentar com o pão, está tudo certo. Os nossos problemas começam com a manteiga. Porque naquela manteiga, a gente não vai querer mais o pão seco. E dali se torna uma escala. A gente começa: quero mais uma manteiga. Essa manteiga não serve mais, não mais. E isso para ilustrar o quanto que a nossa exigência pela coisa material não tem fim, se a gente não der uma pensada nisso. E para finalizar mesmo, eu trouxe um pedacinho assim, ó, não vai ser muito longo não. É uma poesia de um professor poeta vietnamita. Ele é muito legal. Ele ensina, esse professor, com poesia. Ele é muito gente boa, muito show de bola. Ele ensina poesia. Então ele falou assim, ó: a suave chuva da primavera permeia o solo da minha alma. A semente, há muito tempo enterrada e esquecida, hoje apenas sorri. Que a palavra de Jesus possa nos despertar. Que seja hoje com um sorriso, amanhã com um broto, depois de amanhã com uma folhinha em cima da terra, e que a gente possa regar essa semente, que a nossa caminhada seja boa, o nosso plantio também seja bom, que a nossa colheita também seja boa. E agradeço a atenção e o carinho, desejando um bom retorno e uma boa noite a todos. Boa noite e espero que muitas vezes esteja aqui para nos trazer informações tão importantes e fazer com que a gente possa sorrir um pouco mais, né? E outra coisa que ela falou que é importante, a gente fazer o Evangelho lá nas nossas casas. Tá? Então, o Evangelho no ar vai trazer luz para dentro da nossa casa, vai trazer energias novas, vai fazer com que essas energias se renovem, né? E que tu possa passar uma semana, até a próxima semana que tu for fazer o Evangelho no ar novamente. Né? E outra casa, o mês que vem vai fazer 64 anos de existência, né? E a gente tem algumas programações depois que a gente vai passar durante o mês de julho, vai ser o aniversário. Então, vamos passar para a atividade final, né? Agradecendo mais uma vez a Rosane, que essa prece possa envolver no varal da leitura da família. Nesse momento de reflexão, nós possamos estarmos ativos, presentes nesse momento na casa espírita em que a gente vai receber as energias do mundo espiritual para ser trazidas nesse momento e complementadas depois do passo. Então que a gente possa estar de alguma forma receptivo para essas energias. Então, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e através dessa prece nós vamos encerrar os trabalhos de palestra da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua, não a minha vontade, na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas,